Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então essa é a nossa live. Vocês podem então, certamente vão ouvir cachorro latindo, porta batendo e campainha provavelmente pode tocar, certo? Essas são as intempéries do momento. Vamos lá, nós vamos revisar aqui, na verdade comentar a revisão das aulas 18 e 19 e também algumas das atividades propostas que dizem respeito a essas duas aulas. Assim, nós concluímos o conteúdo relacionado ao primeiro trimestre e a nossa próxima videoaula já traz aí comentários e digressões relacionadas ao conteúdo do segundo trimestre postado pela SEED. Lembrando que essa revisão ajuda vocês a resolver as questões propostas que vencem nesse dia aqui a agenda, beleza? Vamos lá. Nós vamos tratar nessa videoaula de 3 personagens fundamentais para a filosofia clássica, tá? E fazer algumas digressões e pensar em alguns desdobramentos também a respeito dessas 3 figuras fundamentais aí. Bom, primeiro é importante nós situarmos que a filosofia é um modo de pensar que rompe com a mitologia, com o processo mítico do pensamento, correto? Mas é importante também pensar que essa ruptura não se dá do dia para a noite, não é abrupta, não é assim. Tanto é que quando nós falamos em Sócrates, nós falamos em Platão, especialmente Platão, nós vamos encontrar várias menções a narrativas míticas. E para que a gente não fique confuso, é importante lembrar que toda mudança histórica, ela é demorada, perfeito? Então, notem isso. Então, os primeiros filósofos, são conhecidos como os pré-socráticos. Por quê? Porque o modo em que esses filósofos buscam compreender a realidade está muito próximo à physis, ou seja, as respostas estão demasiadamente buscadas na natureza. Então, nós vamos ter Tales sugerindo que o princípio de todas as coisas seja a água. Depois nós vamos ter, por exemplo, Heráclito sugerindo que seja o fogo. E assim outros pré-socráticos. Bom, e Sócrates? Por que então nós dividimos a filosofia com Sócrates sendo o personagem de demarcação? Porque Sócrates ele vai propor uma forma diferente desse exercício, que é o exercício filosófico. Não com menos rigor, sabemos que o pensamento filosófico é rigoroso, não com menos dedicação, porque o pensamento filosófico busca pelas primeiras causas, o porquê, o fundamento de todas as coisas, certo? Mas Sócrates chama atenção para uma coisa, que o homem, antes de tentar compreender o que é externo a ele, o que está fora dele, o que está na natureza, é importante que ele pense ele próprio. Então, Sócrates chama a atenção a partir de uma importante frase, já conhecida por todos nós, que é o conhece a ti mesmo, certo? Então, ele vai dizer que é fundamental que nós façamos uma autorreflexão e perguntemos pela essência do homem, correto? Bom, o pensamento de Sócrates percorre por todas as instâncias da vida de Atenas. Então, nós vamos encontrar Sócrates pensando o homem no sentido antropológico, no sentido da sua essência, mas esse homem não vive só. Esse homem vive na polis, que é o espaço no qual propicia o surgimento da filosofia. E vivendo na polis, vivendo na cidade, esse homem relaciona um com o outro. Então, quando eu me relaciono um com o outro, essa minha relação está pautada em decisões. O modo em que eu escolho essa interação prediz, certas regras, que a gente chama de regras sociais ou
quando se trata de uma situação, né, praticamente relacionada à cidade, podemos pensar nas leis, ok? Então, nós temos o pensamento socrático também no âmbito da ética, no âmbito das leis, no âmbito da política, que é o da polis. Bom, Sócrates, então, ele tem uma forma peculiar de filosofar. Enquanto os pré-socráticos tinham quase que um comportamento de inclusão, ou seja, eram fechados em grupos, Sócrates vai levar a filosofia para o espaço público, para a polis. E como ele faz isso? Caminhando por Atenas e fazendo perguntas. Ele quer saber, interessa a Sócrates a essência das coisas, certo? Saber o porquê e como as coisas funcionam. Então, essa forma peculiar dele de filosofia vai trazer para ele algumas consequências até, né, danosas, em certo sentido. O que Sócrates faz? Interessa a Sócrates saber sobre justiça. Quem ele vai perguntar sobre justiça? Ele vai perguntar o que seria o mais indicado para responder essa pergunta para o juiz. Só que, curiosamente, quando ele faz essa pergunta para o juiz fica embaraçado. Porque o que é justo é fazer o que é certo. E o que é certo? À medida que o juiz vai oferecendo respostas, Sócrates vai fazendo outras perguntas. Esse processo de perguntas e respostas consiste no método socrático. Para esse exame, né, esse exercício, Sócrates toma uma posição um tanto quanto interessante. Ele finge não saber sobre o que ele pergunta. Não é que todas as vezes ele tinha a resposta, porque em determinado momento Sócrates defende a ideia de que ele nada sabe. Só que esse processo de nada saber é necessário para que você busque o conhecimento. É uma postura de ignorância, de ignorar. Essa postura de ignorar é importante para que a gente sinta a necessidade de buscar pelo conhecimento. Se nós nos enchermos da arrogância de que tudo sabemos, é bem provável que a gente vai saber muito pouco e ter aí a falsa ideia de que sabemos muito. Então, Sócrates vai na contramão dessa ideia. Então, ele, assumindo essa postura irônica, certo? De que nada sabia, ele direcionava a pergunta a pessoas específicas da cidade e esperava respostas. E essas respostas, obviamente, sendo de um filósofo, deveriam ser claras, verdadeiras, fundamentadas, certo? Teria que sair do senso comum. Então, um juiz deveria, para Sócrates, saber de fato o que significa justiça. O artista deveria, de fato, saber o que é a arte, o que é a beleza, já que a beleza é um dos elementos que o artista trabalha. E o que acontece? Quando Sócrates começa a fazer essas perguntas, ele começa a notar que boa parte das pessoas, grande parte das pessoas a que ele faz perguntas, não sabem as respostas. E aí, por isso que ele vai insistir. A cada resposta, né, meio mal explicada, ele faz uma outra pergunta. Esse processo é o método socrático. Qual que é a intenção de Sócrates? Segundo ele, parir novas ideias. Ele usa para justificar um termo grego que é maiêutica. Então, a maiêutica é o exercício de promover as condições para que o indivíduo possa refletir em suas respostas a respeito de determinadas perguntas e chegar o mais próximo possível da verdade. Só que esse comportamento de Sócrates agradava parte da sociedade, mas a uma outra parte importante da sociedade incomodava. Dado é que Sócrates foi chamado pelo Senado
a prestar conta dessa sua condição de filósofo especulador. Segundo os seus acusadores, essa postura de Sócrates estava perturbando a paz da cidade. E aí Sócrates se vê na situação de fazer a sua defesa. É um diálogo que nós podemos encontrar lá nos diálogos platônicos, a apologia de Sócrates, a apologia que é defesa. E, infelizmente, mesmo com toda a sua oratória, Sócrates acata o que foi lhe dado, que é a pena de morte. Por que Sócrates acata isso? Porque ele é posto diante de uma escolha. Para continuar vivendo, ele deveria negar a filosofia. Só que para Sócrates, a filosofia não era só uma atividade ou mais uma das suas atividades, não era um hobby, era um modo de vida, era uma forma de viver. Então, ele não abre mão, ele escolhe a morte em defesa da filosofia. E tudo isso que nós conhecemos sobre Sócrates veio até nós a partir de um de seus discípulos, Platão. Platão andava junto com Sócrates e, à medida que Sócrates ia pela cidade fazendo essas suas intervenções, Platão tomava nota. Após a morte de Sócrates, então, ele cria uma escola em Atenas, chama Academia de Platão, e aí ele vai desenvolver de uma forma agora sistemática, certo? A filosofia. E Platão faz, então, importantes contribuições ao pensamento de Sócrates, mas também vai começando a trilhar novos caminhos aí. O que acontece? Para Platão, quando nós estamos nesse processo de conhecer o mundo, conhecer a realidade, nós estamos usando como meio para isso os nossos sentidos. Tá? Tudo que eu vejo, que está fora da minha mente, é a mim passado pelos sentidos, pela percepção. São dessas minhas percepções, das minhas impressões, é que eu vou fazendo o quê? Considerações, concedendo sentidos, significados das coisas. E que para Platão isso é muito suspeito. Por quê? Porque os sentidos enganam. Enganam por quê? Porque Platão está pensando em uma sistematização do conhecimento de uma forma universal, a partir de princípios universais. Então, se eu vou buscar princípios universais, é muito complicado que eu considere sentimentos, porque sentimentos são subjetivos. Cada um, por vez, percebe as coisas de modo diferente. Mesmo que nós possamos concordar que algo é prazeroso ou desagradável, mesmo assim o grau de agradável e desprazer é diferente entre nós, certo? Então Platão vai fazer uma crítica que fica conhecida como a teoria das ideias. O que ele faz? Ele cria duas formas de conhecer. Uma forma de conhecer leva a verdadeiro conhecimento e a outra a um conhecimento enganoso, ilusório. Então, qual é a forma correta para levar à verdade? Aquela que é pautada nas ideias, pelo conhecimento intelectual, certo? Então, Platão, ele vai dar origem a uma corrente da filosofia, da teoria do conhecimento, que nós conhecemos por racionalismo. Inclusive, ele vai dizer que determinadas ideias que nós temos não têm contato com esse mundo dos sentidos, que ele vai dizer e vai chamar de mundo das ilusões. Ele usa também como outro termo, simulacro, cópia. Então, esse mundo dos sentidos, que é o qual nós percebemos, é uma cópia de que mundo? Do mundo das ideias. Então,
Então, a essência das coisas estão no campo das ideias. No campo dos sentidos, é tudo cópia. E aí eu não posso, a partir desse mundo dos sentidos, chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, Platão vai fazer uma defesa ao conhecimento intelectual, que é obtido a partir do exercício da filosofia. Bom, é mais complexo que isso, né? Só que, para nós aqui, por hora, nós vamos pensar que assim como Sócrates, né, decidiu manter a sua postura por amor à filosofia, Platão vai dizer que a única forma de assente a esse espaço, né, onde estão as coisas tais como elas são, a original, a essência, só se obtém desprendendo-se dessa nossa matéria, certo? Existem fantásticos diálogos de Platão que ajudam a entender um pouquinho mais sobre essa temática. O mais interessante é a alegoria da caverna, uma narrativa de Sócrates, que nós já comentamos aqui, mas existe um Fédon, né, que também vai narrar a ideia do julgamento das almas e leva a gente a entender um pouquinho mais a diferença entre o mundo empírico, que é esse mundo dos sentidos, e o mundo intelectual, que é o mundo das ideias. Perfeito? Nós vamos voltar mais aí a essa forma de pensar, certo? Então, o mundo material é o mundo da opinião, é o mundo da doxa, do senso comum. O mundo inteligível é o mundo da essência, do conhecimento verdadeiro, da episteme, da ciência. É quando nós saímos do senso comum, é onde nós fazemos a filosofia. Perfeito? Bom, outro filósofo aí na sequência, Aristóteles, né? Aristóteles, ele veio, e olha que coisa curiosa que Aristóteles vai fazer. Dos três filósofos, Aristóteles é o mais sistemático. O que é o sistemático? Ele vai buscar construir princípios que norteiam a ciência, que norteiam a forma de chegar ao conhecimento verdadeiro. Então, a partir daí, ele vai desenvolver a lógica e a metafísica, ok? Bom, Aristóteles vai buscar o conhecimento pelas causas, e aí aquela ideia das 4 causas, né? Ele vai também, olha só, ele é discípulo de Platão, só que em determinado momento ele rompe com Platão, porque ele vai criticar a ideia, a teoria das ideias de Platão. Para ele, o conhecimento também está pautado na experiência. A experiência, que é intermediada pelos sentidos, é um dos meios do conhecimento. Então, o que Aristóteles está fazendo? Ele vai defender o conhecimento intelectual, né? Só que ele vai também defender o conhecimento advindo da experiência, que é a partir dos sentidos, certo? É a forma, é a matéria pela qual a gente consegue enxergar, conhecer as coisas. Bom, vou destacar aqui, para a gente dar um fecha nessa nossa revisão, não ficar muito longa, a teoria das 4 causas, tá? Então, para Aristóteles, todas as coisas que, dadas a conhecer, têm 4 causas. Primeira causa, a causa material, ou seja, aquilo que é feito, a coisa. Aristóteles dá lá o exemplo de uma estátua. Tá? Qual o material da estátua? O mármore. Então, essa é uma causa material. Causa eficiente é aquilo que faz com que o escultor deseje, pense, imagine e vá dando a forma,
a isso que será depois uma estátua, certo? É o impulso do movimento do escultor, é a causa eficiente. Causa formal é a causa própria, aquilo que a gente consegue observar da estátua, certo? Eu consigo olhar e ver. É um cavalo, é um homem, é um índio, é um navio, é uma figura qualquer. Eu consigo identificar pela forma. Então, essa é a causa formal. E a causa final, certo? É o porquê. Segundo Aristóteles, todas as coisas têm uma finalidade, têm um porquê. É a causa de todo o engenho, de tudo que veio antes, da material, da eficiente e da formal, certo? Para Aristóteles, nada existe por existir. Todas as coisas têm de um porquê, têm uma finalidade. Bom, esse pensamento de Aristóteles vai também, assim como o de Platão e o de Sócrates, nortear maneiras de pensar a vida na política. Só que Aristóteles ele vai trazer aí para nós, além, né, de algumas considerações, profunda reflexão sobre as ações. Nós podemos conhecer a partir de uma notável obra dele, que é a Ética a Nicômaco, sobre a arte, a partir das obras da Poética de Aristóteles, a metafísica, que é pensar o ser enquanto ser, né? E ele também tem importantes colaborações na botânica. Claro, considerando o tempo em que Aristóteles viveu, algumas coisas tiveram que ser reconsideradas. Na astronomia também, outras coisas tiveram que ser reconsideradas. Mas percebam que esses filósofos, eles não se ocupavam só de uma coisa, de um assunto específico, né? Suas ideias são em relação a todo aquilo que envolve a vida de todos, perfeito? Agora vamos lá para as nossas atividades, perfeito? Vou encerrar aqui e nós vamos corrigir as atividades no vídeo 2.